Boa noite, turma. Dando continuidade, então, às técnicas construtivas dentro dos materiais e sistemas construtivos, hoje nós vamos falar um pouquinho das especificações da construção. Bom, nós sabemos que cada tipo de construção ela vai possuir um requisito diferente. Então, aqui, por exemplo, o projeto para uma ponte de veículos vai exigir alguns requisitos que são específicos para pontes, como, por exemplo, os cálculos estruturais para o suporte do peso estático e dinâmico, a previsão do fluxo de veículos, planejamento para a instalação dos pilares e os materiais específicos para aguentar os esforços que serão realizados. Já aqui, por exemplo, no terminal de ônibus, os requisitos vão ser outros, como, por exemplo, a capacidade de ônibus nas plataformas, ou acesso de pedestres ao terminal, ou ainda o impacto no trânsito local ou ruído sobre a vizinhança. Então, de qualquer forma, qualquer tipo de construção vai exigir seus requisitos próprios para que ela seja segura, confortável e atenda aos objetivos propostos, respondendo às necessidades físicas e psicológicas dos usuários. Sobre a instalação da construção. Então, antes da construção, deve-se realizar um estudo minucioso do local destinado a essa construção. Então, esse local é o terreno, e alguns requisitos devem ser avaliados, como, por exemplo, a qualidade do solo, qual o tipo de fundação que deve ser realizada nesse terreno, os fatores climáticos, chuvas, escoamento de água pluvial, o terreno permite a incidência de ventos, topografia. Esse terreno é muito acidentado, que tipo de construção ele comporta? Acessos, quais vias que dão acesso ao terreno? De onde elas partem, para onde elas vão? Serviços públicos, o local onde ele está localizado é atendido por serviço de água, de esgoto, eletricidade, tem pavimentação? Os agentes poluidores, a incidência de ruídos, gases, poeiras, esgoto, vibração em área próxima, tem aterro, tem lixo. Sobre os fatores de risco eminente, há rios ou córregos muito próximos, há risco de alagamento, tem rua com movimento grande de veículos, a linha de alta tensão, por exemplo, que possa gerar algum acidente elétrico. Características da vizinhança, o tipo de vizinhança é favorável à instalação dessa obra? Por exemplo, você vai instalar uma casa de shows que vai funcionar de, quarta a domingo. E o som e os ruídos, como as pessoas vão se comportar? Tem muitas pessoas próximas, né? Então, após a escolha desse terreno e fazendo essas observações desse requisito, a gente vai para o projeto de implantação do edifício construído. Então, esse projeto de implantação ele é um conjunto de elementos gráficos e descritivos que define a localização da construção num determinado terreno com a devida quantificação dos serviços e o orçamento. Então, ele é representado por um desenho em escala do projeto arquitetônico que envolve a planta arquitetônica também na posição do terreno, com as características topográficas desse terreno e as determinações de acesso, ligação de água, esgoto, energia elétrica, estacionamento, entre outros. Então, ele vai ser semelhante ao apresentado no levantamento topográfico que nós vimos na aula passada. Para que esse projeto ele seja bem sucedido, ele tem que atender esses 3 requisitos básicos. Então, observem aqui que o projeto de arquitetura ele tem que atender às necessidades, ele tem que ter uma viabilidade econômica e financeira dessa construção e tem que ser adequado às características físicas do local, então as características da vizinhança que eu comentei anteriormente. O responsável pelo projeto de implantação, ele deve estar atento a esses 3 itens. Então, conhecer o projeto de arquitetura para que ele esteja ciente da forma física do funcionamento dos fluxos, estar ciente dos custos de obra ligados à implantação, como movimentação de terra, o quanto vai gastar em terraplanagem, retirada de solo, serviço de infraestrutura, água, esgoto, luz, né? Respeitar as características locais, o clima, paisagem, por meio de conservação da natureza, então minimizar o impacto ambiental, a topografia e fazer uma manutenção da vegetação nativa, se for o caso. Sobre o planejamento e preservação do espaço.
Então, aqui tem alguns itens que devem ser observados, como, por exemplo, o projeto arquitetônico, que nós já vimos na aula passada, que deve estar disponível para facilitar a leitura dos detalhes desse edifício. Então, a planta baixa, todos os detalhes, todas as especificações. Para o planejamento de reforma, por exemplo, ou para efetuar uma manutenção ou um plano de conservação para auxiliar na montagem de diagrama de fluxo e organograma, que é o que a gente vai ver na aula de hoje. Outro tópico importante nessa preservação do espaço seria o conforto ambiental, que vocês já estão tendo a disciplina de conforto ambiental, que são adequações em relação à iluminação, ventilação, temperatura, eficiência das circulações, o dimensionamento dos espaços, né, para observando, claro, as especificidades da edificação, mas deixar o local mais confortável para os usuários. Sobre a segurança interna e externa, a avaliação dos riscos ambientais, como, por exemplo, os pisos, se são derrapantes, se tem degrau desnecessário, se tem reentrância em piso, tem excesso de quinas, ou então a solidez da edificação, por exemplo, a parede, as colunas, os telhados, se eles são resistentes, se eles estão íntegros. Os equipamentos de combate a incêndio, por exemplo, extintor e hidrante. Outro tópico são as obras civis e de instalações prediais que utilizem materiais adequados e de qualidade com técnicas compatíveis. Ou seja, utilizar materiais duráveis, materiais adequados à região, considerando o clima. Você não vai construir com material que tem baixa resistência à temperatura numa região que faz menos 2 graus, por exemplo, em grande parte do ano, né? Então, tem que considerar o clima, a topografia, os aspectos culturais também e a mão de obra que vai executar esses serviços. Além disso, outros aspectos para planejar a conservação desse espaço é o paisagismo, as árvores, os gramados, os jardins que vão estar disponíveis, mobiliário e equipamentos específicos, ou seja, se tem todos os móveis necessários e se eles são suficientes. Por exemplo, se você for projetar uma escola, se tem as carteiras, o quadro negro, todos esses móveis que são essenciais. Sinalização, indicando espaços existentes, sinalização específica de segurança, como extintor, quadro de força, por exemplo. E a acessibilidade, que hoje em dia está tão em alta, né, para receber os portadores de deficiência física, motora ou visual. Aqui nos diagramas de fluxo e organograma. Então, essa aqui é a parte importante da nossa aula de hoje. É entender o que são esses diagramas. Então, esses diagramas de fluxo são mapas que medem a dinâmica do local e informam a circulação de pessoas, as atividades desenvolvidas em cada parte da construção e quais espaços podem ser transformados ou melhorados. Então, por meio desse mapa, você consegue planejar e tomar com mais segurança algumas decisões acerca do espaço e as suas potencialidades. Por exemplo, um grande número de pessoas, se ele se movimenta entre um horário, digamos, entre 2 e 3 da tarde numa área que seja aberta, e se a construção for realizada numa região com muito calor e sol intenso, a gente já percebe que tem um potencial de desconforto, né? Então, o sol intenso e a permanência embaixo do sol. Então, essa é uma área que ela precisa ser questionada para o horário ou então potencializada com plantação de árvores, fonte de água próximo, né? Então, as áreas que as pessoas não circulam, elas podem ser avaliadas e remodeladas a partir desse diagrama de fluxo. Os locais de perigo iminente podem ser mais protegidos, por exemplo, caixa de força, barrancos, né? Áreas com grande fluxo de pessoas podem receber alternativa de circulação. Por exemplo, se eu tenho um corredor onde passam muitas pessoas e o corredor é estreito, isso vai ser passível de desconforto. Então, eu posso fazer alguma alteração nessa região. Então, para montar esse diagrama de fluxo, você precisa de uma cópia do mapa da construção e fazer marcações nesse mapa de forma que você entenda, indicando a intensidade da movimentação em cada espaço e a direção dessa movimentação. Então, a partir dessa observação, que vai ser materializada no diagrama de fluxo, a gente consegue compreender por que algumas áreas são preferidas do que outras e o que pode ser feito para melhorar aquelas áreas que são menos preferidas. Então, aqui tem um exemplo do diagrama de fluxo de uma escola.
que mostra todas as indicações, com um desenho. Aqui dentro tem as flechas menores, a área com pouco fluxo, a área com muito fluxo, os riscos, o que está sujeito em cada área. E além desse diagrama de fluxo, a gente tem outra ferramenta, que é o organograma, que ajuda no acompanhamento do fluxograma, do diagrama de fluxo. Então, ela é uma tabela que indica qual a função de cada espaço. Então, esse organograma ele recebe informações mais detalhadas sobre as funções de cada espaço. Além disso, pode ser detalhada a existência de área de risco em função do fluxo de crianças ou equipamentos de segurança, por exemplo. Ele vai trabalhar em conjunto com esse diagrama de fluxos. Então, essa tabela vai estar junto desse diagrama. É como se fosse uma legenda para ele. Alguns aspectos que podem ser considerados e avaliados em conjunto com esse diagrama e organograma para a construção. É importante abordar os cuidados necessários para a utilização e conservação das paredes, da pintura, dos azulejos, indicar os produtos e procedimentos de limpeza da edificação, indicar os procedimentos de manutenção e conservação das áreas ajardinadas, isso como aspecto geral, recomendar a observância dos procedimentos de manutenção indicados pelo fabricante. Saindo de aspectos gerais, tem os aspectos de instalação elétrica, instalação hidráulica, equipamento de segurança. Então, na parte elétrica, especificar os cuidados que têm que ser adotados com essa parte elétrica, principalmente com ligações e adaptações não autorizadas que podem trazer risco à segurança. Alertar para o fato de que os curtos-circuitos são os maiores causadores de incêndio. Então, é obrigatória a interferência de um profissional qualificado quando for necessário modificar alguma coisa no sistema elétrico. Especificar a localização do controle de energia elétrica, os cuidados com manutenção, a importância da função dos disjuntores, do problema que pode causar uma sobrecarga elétrica, por exemplo. Orientar quanto à voltagem dos equipamentos, né, e observar se todos os equipamentos utilizados estão na voltagem correspondente do sistema geral do local da construção. E fazer observações relativas à utilização de tomadas e pontos de luz de forma a evitar o excesso de extensão, de Benjamin ou T, dependendo da região, né, como que a gente chama. Dentro das instalações elétricas, especificar os cuidados com a manutenção da parte elétrica, abordando todas as áreas que têm um ponto hidráulico, a correta manutenção, utilização de caixa d'água, caixa de inspeção, aparelhos, né, acessórios sanitários também. Indicar a revisão periódica do sistema hidráulico, visando a preservação, né, e a prevenção de problemas. Enfatizar a necessidade especial, a atenção de vazamentos e torneiras mal vedadas, bem como infiltrações e manchas de umidades que podem ser resultantes de vazamentos e podem gerar um colapso na estrutura inteira. Recomendar a limpeza de reservatório de água para, né, como objetivo, preservar a saúde dos usuários. E dentro dos equipamentos de segurança, indicar a necessidade de manutenção preventiva dos equipamentos, né, verificando periodicamente os extintores, os hidrantes e orientando sobre a utilização para os usuários do local. E, se for o caso, indicar a necessidade de verificação da cordoalha e da lâmpada de sinalização de para-raios. A cordoalha seria aquele aço que fica dentro do para-raio. E por fim, nos aspectos físicos, nós temos, né, quanto aos aspectos, o edifício, ele deve levar em consideração questões relativas ao nível de ruídos externos, o clima, insolação, ventilação, a iluminação, o tamanho do terreno, né, se adaptando à topografia e integrando-se à paisagem local. Então, algumas recomendações da União Internacional de Arquitetos para o projeto de construção de escolas, aqui como exemplificação. Então, a construção ela deve ser realizada considerando a escala do aluno, se é criança, se é adolescente. O arranjo dos locais deve ser flexível e diferenciado. Deve-se evitar salas sistematicamente uniformes, né, com um alinhamento muito rígido. A insuficiência do espaço é tão condenável quanto o excesso. A iluminação deve ser homogênea, a ventilação deve ser constante, evitando confinamento e correntes de ar. A iluminação e a ventilação,
Elas devem ser multilaterais e de preferência de faces opostas, e a ação do Sol deve ser controlada. Então, alguns aspectos recomendados. E o mais importante de tudo é que a construção seja adaptada à realidade local, porque isso vai refletir nos valores culturais da comunidade na qual ela vai estar inserida. Então vocês estudaram lá na EP sobre a realidade cultural, sobre a importância, né, da observação dos valores da sociedade, do local, que impacto isso vai ter. Eu vi alguns trabalhos que descreviam isso, né? Então, isso é importante porque a construção e a manutenção, elas precisam usar técnicas e materiais conhecidos na região. Porque isso vai reduzir custo e vai possibilitar o envolvimento da comunidade na transformação. E, além disso, a utilização de técnicas e materiais locais vai facilitar a criação, né, de um local mais adequado ao clima, às paisagens e às intempéries, que seriam as oscilações climáticas. E por fim, aqui tem o fórum, que vai ficar um pouquinho mais estendido, vai até sábado, até dia 9. Vou fazer até meia-noite de sábado. Então, o trabalho de vocês vai ser identificar um tipo de construção da sua preferência, que eu dei alguns exemplos, mas pode ser qualquer um dos tipos. Descrever os requisitos necessários para a construção, seguindo lá os slides. Fazer um planejamento do sistema de manutenção e preservação, também seguindo os slides, e desenvolvendo o diagrama de fluxo e organograma. Para isso, vocês vão precisar da planta baixa do local. Se vocês não tiverem a planta, vocês podem fazer um esboço, um desenho à mão livre, aí, indicando os locais de forma simplificada. Se vocês tiverem alguma dúvida, estarei no Zoom para conversarmos. Boa noite e bons estudos!